Capítulo 2, a carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos tentar cobrir todo o capítulo 2, provavelmente não vai dar certo. Nós continuaremos aonde paramos na próxima segunda, com a graça de Deus. Deixe-me dar o contexto, especialmente por amor daqueles que não estiveram aqui na última segunda-feira, dar o contexto para que possam, ao pegar o bonde andando, pegar na direção certa, não é? Bom, na segunda-feira passada, nós vimos a razão pela qual Paulo escreveu a carta aos Gálatas. E a razão foi que eles estavam sendo infiltrados por mestres que diziam que Paulo tinha pregado um evangelho incompleto. Sim, nós tínhamos que crer em Cristo Jesus, era a mensagem dos falsos mestres, mas só isso não é suficiente, é preciso guardar a lei de Moisés. Principalmente as 3 marcas dos judeus no período do Segundo Templo, primeiro século: circuncisão, a dieta e o calendário. Essas 3 marcas definiam o judeu naquela época. E agora esses mestres que eram judeus convertidos ao cristianismo queriam que os não-judeus também colocassem sobre si essas marcas. Paulo então escreve essa carta com o objetivo de impedir que os Gálatas fossem atrás desses falsos mestres. Paulo tinha pregado que a salvação é pela graça, não por obras. E agora aqueles outros pregadores estavam dizendo coisa contrária. Alguns Gálatas já tinham aceitado a pregação dos mestres e já tinham se circuncidado. Então a coisa era urgente. Paulo escreve a carta a um misto de ironia, um misto de urgência, de pressa, não vou dizer zanga, mas de surpresa do apóstolo Paulo que isso tenha acontecido. É uma das cartas mais passionais, por assim dizer, do nosso apóstolo. Já no início da carta, na introdução, ele antecipa que o apostolado dele é de Deus, que essa era uma das coisas que os falsos mestres estavam batendo muito. Paulo não era dos 12, ele veio depois. Então ele não tem autoridade para ensinar como ele está ensinando. Ele pegou a mensagem dos 12, torceu e diluiu, dizendo que não é preciso guardar a lei para ter um número maior de seguidores para ele. Então, Paulo é um mercenário que está interessado em ter uma igreja cheia e ganhar dinheiro com isso. Paulo responde que o apostolado dele é de Deus, a justificação é mediante a obra completa de Cristo, e ele começa a carta amaldiçoando quem prega um evangelho diferente daquele que ele pregou. Chega a dizer, não é, que se mesmo um anjo descesse do céu pregando um evangelho diferente, que fosse anátema, que significa maldito. E aí ele explica como se tornou apóstolo, fala da conversão dele no caminho de Damasco, cita a estadia dele na Arábia durante 3 anos e menciona o testemunho das igrejas sobre ele, que antes ele era um judeu comprometido com o judaísmo, mas agora ele pregava a fé que antes ele queria destruir. No capítulo 2 ele parte para uma defesa mais explícita do seu apostolado. O capítulo 2 todo é sobre isso aí. A exceção do final, quando ele vai entrar mais na área da justificação. E eu quero ver com vocês exatamente isso aí. Na primeira parte do capítulo 2, ele fala que o seu apostolado foi reconhecido pelos 12. Ele fala de uma visita a Jerusalém onde isso aconteceu. Isso aí vai do verso 1 até o verso 10. Depois, na segunda parte, ele fala que sua lealdade é a Cristo e não a Pedro. Vai do verso 11 até 14, e ele narra um episódio em que ele repreendeu Pedro na cara sobre essa questão, lá na cidade de Antioquia. Na terceira parte, que vai do verso 15 a 18, Paulo explica que judeus e gentios são justificados da mesma forma. Nunca foi pela lei, é pela graça. E você está aí do verso 15 a 18, já mencionei, e nós temos a parte final, onde nós vamos ter a conclusão do argumento dele e algumas aplicações para o nosso coração. Então, vamos seguindo aí na sua Bíblia, vamos ver até onde a gente pode progredir, né? Primeiro,
O apostolado de Paulo é reconhecido pelos 12. Nós temos aí no capítulo 2, verso de 1 a 2. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prega entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Quando ele diz aqui 14 anos depois, ele se refere àquele tempo que ele passou na Arábia, o que inclui Damasco. Então é mais ou menos o tempo da conversão dele. Depois daquele período, lá em Damasco, na região da Arábia, Paulo vai a Jerusalém, ele diz aí no verso 1. E ele diz que foi através de uma revelação. Deus lhe apareceu e disse que ele deveria ir a Jerusalém, se encontrar com os apóstolos. E ele levou 2 pessoas em sua companhia. Barnabé, que era um judeu convertido ao cristianismo, e Tito, que era um grego, não era judeu. A comitiva de Paulo era essa. E Paulo foi e diz que se limitou a apresentar o evangelho que ele pregava aos que pareciam ser de maior influência. Ele está se referindo aos 3 principais e mais destacados, que eram Pedro, Tiago e João. E esse Tiago aqui já não era mais o Tiago apóstolo, porque já tinha sido decapitado por Herodes, mas o Tiago, irmão de Jesus, que havia se convertido e agora estava no meio do grupo apostólico e era considerado um homem apostólico, e às vezes até recebe o título de apóstolo, mesmo que não no sentido dos 12. Nesse encontro, e aqui é o ponto de Paulo, né? Lembra que ele está escrevendo isso aqui para os Gálatas, para dizer para eles que não precisavam de circuncisão. Ele diz aqui que no encontro não exigiram a circuncisão de Tito. Vamos ler aí do verso 3 a 5. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Lembrando, ele está escrevendo aos Gálatas, e aqui esse ponto é muito importante, porque ele vai dizer assim: olha, se circuncisão é necessário, quando eu estive lá em Jerusalém, os apóstolos de Cristo não exigiram a circuncisão de Tito, que é grego, não exigiram. E lembrando, né, Tito era um cooperador de Paulo, e aparentemente o que é que aconteceu? Quando eles chegaram em Jerusalém, correu a notícia que Paulo estava lá na igreja, que era toda judaica. A primeira igreja era judaica. A notícia era que Paulo estava lá no meio da igreja com um grego, que não tinha sido circuncidado. E aí, esses representantes do judaísmo, os judaizantes é o nome que a gente diz, se chegaram. Paulo diz aqui que eles se infiltraram para espiar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Eles foram ver se era verdade mesmo que Tito não era circuncidado e estava na companhia de Paulo, gozando daquela liberdade que Paulo tinha pregado. Eles se infiltraram na conversa, não gostavam dessa liberdade que Paulo estava pregando, que em Cristo Jesus nós somos livres das obras da lei, e eles queriam que Tito fosse circuncidado. Os judaizantes queriam isso aí. E Paulo diz aqui que aquilo significaria uma escravidão, seria retornar à escravidão. E ele diz que lutou e resistiu com eles, está aqui o texto, né? Ele diz no verso 5, a esses não nos submetemos por um instante sequer. Ou seja, deve ter havido um bate-boca, uma discussão muito grande, mas os 12 apóstolos, e principalmente Pedro, Tiago e João, decidiram o assunto dizendo, não precisa circuncidar Tito, não precisa. Então, aquele assunto estava pacificado, pelo menos nessa visita aqui que Paulo fez lá na região da Galácia. Ao mesmo tempo, ele acrescenta aqui no verso 6, eu vou ler do verso 6 até
do verso 6 até o verso, não só o verso 6 mesmo, onde ele fala que Pedro, Tiago e João nada exigiram dele com respeito ao seu ministério e à sua mensagem. Veja a intenção dele aqui. Primeiro ele disse, está escrevendo aos Gálatas. Gálatas estão sendo pressionados para se circuncidar. Paulo diz, Tito não precisou. E segundo, quando eu estive lá em Jerusalém, os apóstolos não alteraram a minha mensagem. Eles não questionaram, aceitaram como eu prego, que a salvação é pela graça, eles sabem disso, e que não é preciso a circuncisão. Verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, ele primeiro diz os que parecem ser de alguma influência, né? E agora ele diz aqueles que pareciam ser alguma coisa. Ele não está desprezando Pedro, Tiago e João. É que ele está escrevendo num contexto em que os judaizantes que querem circuncidar os Gálatas estão dizendo Paulo é inferior aos grandes apóstolos de Cristo Jesus. E Paulo diz, não sou inferior para eles. Não sou inferior, nós somos pecadores chamados pela graça, temos missões diferentes. Isso explica a linguagem que parece um pouco... como é que eu vou fazer, né? Que parece um pouco desrespeitosa, né, do apóstolo Paulo, mas a gente tem que ver no contexto. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem, porque lá o pessoal estava dizendo, Pedro, Tiago e João. Paulo diz, não me interessa a aparência de homem. Deus não... Né, me interessa a presença de Deus, o que eu sou na presença de Deus. Esses... digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Esse é o segundo argumento dele, dizendo assim, tudo bem, esses que vocês exaltam tanto, né, que os judaizantes estão trazendo diante de vocês, quando eu estive lá em Jerusalém, eles nada acrescentaram ao que eu prego, nada acrescentaram. Paulo, então, não tinha se impressionado com Tiago, Pedro e João, que reconheceram que o apostolado dele era de Deus, tanto quanto o de Pedro. Veja aqui do verso 7 até o verso 8. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Gente, essa passagem aqui, ela é riquíssima. Vamos ver o que a gente pode tirar daqui. Sempre lembrando o contexto. Paulo diz que, ao contrário, em vez de Pedro, Tiago e João dizerem tem que circuncidar Tito porque ele é grego, ao contrário. Eles, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, o que isso representa? Paulo deve ter contado para eles o que é que tinha acontecido na primeira viagem missionária. A conversão dos gentios, os sinais e prodígios, as igrejas plantadas em Antioquia, em Icônio, Listra, Derbe, ao sul da Galácia, que é como eu entendo que aconteceu. Então, eram provas e mais provas. Tinha Barnabé, que tinha sido companheiro dele, que também corroborou com aquilo que Paulo estava dizendo. Quando Pedro, Tiago e João ouviram esse relatório, eles reconheceram que Paulo era de fato um apóstolo de Cristo Jesus, enviado para pregar aos gentios particularmente. Como diz aqui, né? Eles viram que Deus havia me confiado o evangelho da incircuncisão. A palavra incircuncisão é apenas para dizer gentios, os gregos, os que não são judeus. Quando eles viram isso aí, né? Aí Paulo faz aqui o verso 8 é um parênteses. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Aqui o apóstolo Paulo diz, olha, o mesmo Deus que levantou Pedro para pregar o evangelho aos judeus, é o mesmo Deus que me levantou para pregar aos gentios. Então, com isso, Paulo se coloca
no mesmo nível de Pedro. Pedro foi chamado para pregar o evangelho aos judeus e eu fui chamado para pregar o evangelho aos não-judeus. Isso não quer dizer que Pedro tinha um evangelho para os judeus e Paulo tinha um evangelho diferente para os gentios. Não quer dizer que o evangelho para os judeus é uma coisa e o evangelho para os não-judeus é outra coisa. É o mesmo evangelho. Aqui se trata de estratégia e de campo de ação. Quem vai para onde pregar a mesma mensagem? A mesma mensagem. É disso que se trata aqui. Isso aí fecha parênteses. Aí ele continua, no verso 9. E quando reconheceram a graça que me foi dada, a graça aqui não é somente a conversão de Paulo, mas o chamado para o apostolado. Quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como coluna, note que Pedro não vem primeiro na lista, não é? Significativo. Se tivesse algum papa, era Tiago. Com certeza não era Cefas, que está vindo em segundo lugar. Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Aqui fizeram a divisão de campos. Reconheceram que ambos foram levantados por Deus, ambos tinham a mesma mensagem, apenas direcionamento diferente. Deus levantou um para pregar os judeus e outro para pregar os gentios. E isso, inclusive, não era estanque. Porque mais a gente sabe que foi Pedro que abriu a porta para os gentios, pregando lá na casa de Cornélio, que era romano. E a gente sabe que a estratégia de Paulo, quando chegava nas cidades, era ir primeiro pregar aos judeus nas sinagogas. Então não era uma separação absoluta. Mas era, podemos dizer, a prioridade do ministério deles. E eles fizeram essa divisão, eles acertaram ali que Paulo se dedicaria prioritariamente a pregar aos não-judeus, sem excluir pregar os judeus, enquanto que Pedro e os demais irmãos continuariam a evangelizar Judeia, toda aquela região, sem excluir os gentios também. E aqui é que eu acho que essa era a hora que Pedro poderia ter realmente feito alguma coisa para ter se tornado papa, né, depois. Porque por essa divisão, quem é o papa? Paulo, óbvio. Porque os judeus, é isso aqui, ó. E o resto do mundo foi dado a Paulo. Então, se por isso aqui a gente fosse dizer quem deveria ser o papa, é Paulo, né? Papa Paulo. Não fica bonito, mas é o que seria o lógico por aqui, não é? O que seria o lógico por aqui. Papa Paulo. Pior é se fosse Gaio, né? Lá da terceira carta. Vocês estão devagar, a ficha cai devagar hoje. Ele diz que a única recomendação que os apóstolos fizeram quando ele esteve em Jerusalém com Barnabé e Tito foi para com os pobres. Verso 10. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Por que essa recomendação em particular? Porque a lei de Moisés e o judaísmo era muito sensível à questão da pobreza. Tem muitas leis no Pentateuco que protegem o órfão, a viúva, o desvalido, o estrangeiro, o peregrino. Então fazia parte da piedade judaica o cuidado pelos pobres. Mas não é só da piedade judaica. Pedro, Tiago e João, eles chamam Paulo e diz: você vai para os gentios, mas lembra dos pobres. Não precisa aplicar a lei de Moisés, mas tem uma coisa da lei de Moisés que é importante, que é você lembrar dos pobres e cuidar deles à medida que você prega o evangelho e planta igrejas. E Paulo diz: eu procurei fazer isso. Aqui você tem em embrião o ministério da diaconia da igreja, o cuidado com os necessitados, o cuidado com aqueles que precisam de ajuda. Nós não podemos esquecer disso também. Bom, essa foi a primeira parte onde o apóstolo Paulo mostra aos Gálatas que o apostolado dele é independente dos 12 e que tem o apoio dos 12 e que a conversa dos falsos mestres não se sustentava de que Paulo era um falso apóstolo ou que ele havia torcido a mensagem
de Cristo e ensinado um evangelho diluído para ganhar pessoas para a sua igreja. Na segunda parte, Paulo diz que a lealdade dele sempre foi a Cristo e não a Pedro, porque a insinuação é que ele era um apóstolo menor, subordinado. Aí Paulo conta um episódio aqui para deixar claro que quando foi preciso, ele peitou Pedro com todo vigor. Vamos ler do verso 11 até o verso 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Vamos tentar ver a ordem cronológica aqui, para a gente poder entender melhor o que é que Paulo está dizendo aqui. Vou seguir a ordem histórica dos eventos. Para começar, lembrar que a igreja de Jerusalém, ela ainda guardava as 3 marcas do judaísmo. Isso aqui é sempre importante você lembrar. Quando teve o dia de Pentecostes, os primeiros 5.000 discípulos eram todos judeus. E eles não deixaram de ser judeus. Eles continuaram circuncidando seus filhos, vindo para Jerusalém. Eu creio apenas que, com relação ao altar e ao sacrifício, era a única coisa que eles não faziam, porque sabiam que aquilo tinha se completado em Cristo Jesus. Mas ser judeu era mais do que uma coisa religiosa, era uma identidade cultural, fazia parte de ser judeu. Você circuncidar seu filho, não comer carne de porco e guardar o sábado, que eram as 3 marcas do judaísmo. Então toda a igreja de Jerusalém guardava essas coisas. Bom, temos que lembrar isso aí. Um dia, Pedro, com os irmãos de Jerusalém, ele vem fazer uma visita à igreja de Antioquia, que era composta primariamente de gregos, de não-judeus, convertidos. Enquanto que Jerusalém era a sede da missão aos judeus, Antioquia era a sede da missão aos gentios. Então Pedro vai fazer uma visita a Antioquia, provavelmente de comunhão, para saber como é que estão. E ele vai e se senta à mesa para comer com os gentios, com os irmãos crentes lá de Antioquia, que não eram judeus. E aí comia o que era posto na mesa, o que para um judeu era inadmissível. O judeu não sentava para comer à mesa com um não-judeu, porque ele tinha medo de se contaminar, comer uma coisa impura, não comia. E os primeiros cristãos eram todos judeus e não sentavam na mesa com os gentios que eram cristãos, porque tinha medo de se contaminar com aquela comida. Mas Pedro, quando chegou em Antioquia, sentou com os irmãos e tome feijoada, né? Vamos comer, galinha cabidela, vamos comendo, tá tudo bem. Estava lá na maior comunhão, quando de repente chega alguns enviados lá de Tiago, lá de Jerusalém. Vieram lá, uma outra comitiva. E aí Pedro, quando soube disso, quando viu que estava chegando aquele grupão lá de Jerusalém, da parte de Tiago, então ele começa a disfarçar, sai de fininho, né? Ele começa a não mais comer com os gentios, porque ficou com receio dos irmãos lá de Jerusalém criticarem ele porque ele estava comendo com os gentios. Então ele começa a sair de banda, né? E aí o próprio Barnabé, que era companheiro de Paulo, acabou fazendo a mesma coisa. Barnabé era um judeu convertido e que era companheiro de Paulo, mas quando ele viu Pedro fazendo isso, ele imitou Pedro também. Quando Paulo viu o que estava acontecendo, pense, né? Paulo ficou muito bravo. Ele confrontou, ele diz aqui, no verso 11, que resistiu a Pedro, a Cefas, face a face,
porque tinha se tornado repreensível. Ou seja, a discussão que ele teve, a bronca que ele deu em Pedro foi pública, lá no meio do almoço, né? Estragou, Paulo veio para estragar o churrasco lá de todo mundo. E ele confrontou Pedro e disse o seguinte, verso 14: Pedro não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho. E aí ele disse a Pedro na presença de todos, estou no final do 14: se você que é judeu vive como gentil, ou seja, você é judeu e chegou aqui e começou a viver como se fosse gentil, comendo com os não-judeus. Se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Por que é que você ainda continua de alguma maneira? Porque você está dando a entender isso, porque na hora que está chegando os judeus lá de Jerusalém, você está fugindo. Então significa que sim, lá no íntimo do seu coração, você quer que os gentios sejam circuncidados. Senão você não estaria se afastando deles. Por que é que você que é judeu está vivendo como gentil, comendo aqui conosco, mas quando chegam os judeus de Tiago, você fica com medo e cai fora? Não é incoerente, Pedro, isso que você está fazendo? Gente, isso aqui significa para nós algumas coisas. Primeiro, Paulo de fato era um apóstolo independente. Ele estava em harmonia com os 12, com Pedro, é o mesmo evangelho, a mesma coisa, mas ele não estava subordinado. Ele não estava subordinado. Outra coisa que é importante, Pedro era apóstolo de Cristo, mas a inspiração é só no momento da escrita. O fato de que Pedro aqui falhou e falhou feio, não quer dizer que as coisas que Pedro escreveu estão erradas. Ele escreveu 2 cartas, porque a inspiração é para o momento da escrita e não para a vida toda do indivíduo. Não é para a vida toda. Não é para cada momento da vida dele, mas no momento que ele está registrando a escritura, ali ele é preservado de erro. No dia a dia, não. Ele podia errar como errou aqui também. E terceiro, se eu fico falando do Papa, vocês me perdoem. Mas não tem como, né? Esse é o homem que é dito que é a coluna que é a base da igreja, o cabeça da igreja. Não faz sentido. Bom, vamos para a terceira parte. Vamos ter tempo ainda para fazer a terceira parte. Do verso 15 ao verso 18, Paulo agora entra no assunto mesmo, a questão da justificação pela fé. Do verso 15 ao verso 18. Aqui a gente não sabe se, esse trecho que eu vou ler, a gente não sabe se foi parte da repreensão que Paulo deu a Pedro, ou se já é uma reflexão de Paulo a partir do evento, que é o que eu acredito. Tanto é que a Sociedade Bíblica do Brasil separou, né? Botou um subtítulo aí, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Porque Paulo pegou o assunto, pegou o evento, e daí ele já entrou na questão da justificação. Nós, judeus por natureza, parece melhor como se ele estivesse falando para Pedro, né? Pedro, nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, você, Pedro e eu, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Pelo menos até o verso 16 dá a impressão que ainda é a parte em que ele repreende Pedro, não é? Embora a maioria dos autores e comentaristas, eles fazem a divisão, acha que é a reflexão de Paulo. Mas não importa, quer seja já discurso direto para Pedro ou indireto a partir do evento, mas ele está dizendo aqui sobre a justificação. Verso 17 e 18. Se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Aqui Paulo começa a sua defesa da justificação pela fé a partir do que ele tinha declarado diante de Pedro, né? E vamos ver os pontos aqui. Primeiro, ele mesmo, Paulo e Pedro e todos os judeus cristãos haviam crido em Cristo para justificação.
Está aí, verso 15 e 16. Ele diz que nós somos judeus, nós somos pecadores entre os gentios, mas nós sabemos que o homem é justificado, não é justificado por obras da lei. Como é que os judeus sabiam disso? Tem uma distinção que a gente faz que ajuda muita gente a entender passagens como essa. Uma coisa foi a religião que Deus deu a Moisés. Outra coisa é o judaísmo do século I que distorceu essa religião. A religião que Deus deu a Moisés e que passou à nação de Israel no Monte Sinai, no livro de Êxodo, é uma religião que é baseada na graça de Deus, no perdão oferecido no altar onde era feito o sacrifício de animais e onde o judeu podia achar perdão de pecados. As leis foram dadas como figura de Cristo, as leis cerimoniais, tabernáculo, sacerdócio. Então o judeu crente, ele sabia que ele não era justificado por guardar a lei, até porque ele não conseguia. Se era possível guardar a lei, não precisava de altar de sacrifício para o judeu ir lá e pedir perdão a Deus e derramar sangue no lugar da vida dele. Então o judeu sabia disso. Só que depois da deportação para a Babilônia, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, decorrido o tempo do exílio, que eles voltaram com um espírito muito nacionalista. E a partir do profeta Malaquias, a gente sabe disso por algumas fontes extra-bíblicas, especialmente o livro dos Macabeus e outros livros, os judeus se tornaram assim muito agarrados à sua identidade, especialmente quando os dominadores das culturas daquelas épocas, medos e persas, romanos, os gregos e romanos na sequência, quiseram dominar a nação de Israel e tirar a identidade deles. Aí teve a guerra dos Macabeus e muita coisa, e é quando surge o partido dos fariseus. A palavra fariseu do grego aforizomai, que significa, são as mesmas letrinhas, se você ver, que significa separado. O fariseu era separado, ele era aquele que guardava a lei de Deus, e a seita dos fariseus predominou. Quando Cristo veio ao mundo, o judaísmo não era aquele da graça, mas era aquele distorcido, legalista dos escribas e fariseus que Cristo condena o tempo todo. E Paulo está lutando contra isso aí. Tanto é que ele diz aqui, como se falasse com Pedro, nós sabemos que nós não somos justificados. Nós judeus sabemos que não somos justificados por obras da lei, mas pela fé em Cristo. Por isso nós cremos em Cristo, porque pelas obras da lei ninguém vai ser justificado. É o que ele ensina aqui. Agora, eu vou terminar com os versos 17 e 18 e deixar o resto para segunda-feira. Esses versos 17 e 18 são reconhecidamente difíceis. E eu vou tentar aqui organizar o que Paulo está dizendo para facilitar a nossa compreensão. Isso aqui que nós temos é uma diatribe. Diatribe é um recurso de linguagem em que o autor está falando com um interlocutor imaginário. E o verso 17 até o verso 18, Paulo está respondendo duas objeções. Veja, ele acabou de dizer, nós judeus sabemos que somos justificados pela fé e não por obras da lei. Aí os judaizantes do lado de lá diziam, você, Paulo, você e Pedro, que são judeus que creram em Cristo, vocês não estão pecando quando usam sua fé como desculpa para comer com os gentios que são pecadores de acordo com o judaísmo? Vocês não estão pecando usando esse negócio de salvação pela fé em Cristo como desculpa para poder comer com os gentios? Segunda objeção do judaizante. Quando vocês usam a fé em Cristo como desculpa para isso, vocês não estão fazendo de Cristo ministro do pecado? Porque vocês são pecadores. E vocês estão dizendo que não precisa mais de lei agora. Vocês estão dizendo que a salvação é pela graça. Então você está fazendo com que Cristo seja o ministro do pecado. Cristo é o responsável pelo pecado, por assim dizer. Porque incentiva os crentes judeus a viverem no pecado. Resposta de Paulo em quatro argumentos. Vou ler aqui, está aqui do verso 17. Primeira, ele começa com a negativa veemente, no verso 17, no final. Vou ler o verso 17. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? Resposta dele, de modo nenhum.
expressão muito forte no grego, meganoito, é uma dupla negativa, tanto é que a King James traduz como God forbid. De tão forte que é a negativa. Paulo diz, mas de jeito nenhum. Não é isso que nós estamos falando aqui, não. Segundo, ele diz, se voltar a viver pela lei, diz Paulo, ele diz assim, se eu voltasse a viver pela lei, eu seria um transgressor, pois estaria reconstruindo aquilo para o que morri, isto é, a lei. Verso 18. Terceiro, Paulo diz, eu não posso mais voltar para viver pela lei, porque eu morri para a lei. Verso 19, eu vou ler para vocês. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E agora o quarto ponto dele, tudo isso aconteceu mediante Jesus Cristo. Vou ler o final do verso 19 até o verso 20, que ele diz assim, aliás, vou ler o verso todo. 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Quem não ama essa frase, não é? Estou crucificado com Cristo. Só que estar crucificado com Cristo, no contexto, significa eu morri para a lei. Quando é que você morreu? Quando Cristo morreu. Eu estava unido a Cristo na morte dele. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado, estou morto para o pecado. Nunca poderia ser salvo pelas obras da lei, porque já morri para a lei. Mas quem vive em mim agora é Cristo. E é dele que vem a graça e o poder para que eu possa ser aceito por Deus. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo explica aqui. A minha certeza de salvação, a minha liberdade tem origem no fato de que eu fui crucificado com Cristo, morri para as demandas da lei. E agora Cristo vive em mim. É um outro princípio. Aqui são dois sistemas comparados. No primeiro, você tenta se salvar pelo seu mérito, pelas suas obras, pela sua religiosidade, pela sua caridade, enfim, pela sua moralidade. Paulo diz, isso aí não funciona, isso aí nunca foi a vontade de Deus, nunca foi o projeto de Deus. O segundo sistema é baseado na obra completa de Cristo na cruz do Calvário. Morreu não somente para pagar a nossa culpa, mas para nos libertar do domínio da lei, de maneira que agora Cristo vive em mim. Essa é a razão e esse é o caminho da minha sobrevivência, da minha vida diante de Deus. A conclusão dele está no verso 21. Ele diz assim, não anula a graça de Deus. A graça de Deus foi a graça de mandar Cristo morrer por nós. Pois se a justiça, se a justificação, a salvação é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, é isso que ele está dizendo ali para os Gálatas. Se os judaizantes que estão pregando aí estão certos, então Cristo morreu em vão. Estão seguindo um falso evangelho. E eu não posso deixar de aplicar isso aqui, gente. Voltar ao judaísmo é reconstruir o que Deus derribou em Cristo. Muitas igrejas evangélicas hoje querem voltar às práticas de Israel, pensando que isso é alguma coisa espiritual. Parece que não tem Gálatas no livro dele, na Bíblia deles, não é? Porque Paulo diz que aquilo tudo era provisório e inferior, nunca justificou ninguém. Judeu, para ser salvo, tinha de crer no Messias que haveria de vir, e depois que ele veio, crer em Jesus Cristo. Senão, não há salvação. Mesmo que não tenha o nome de judaísmo, entretanto, o legalismo que existe hoje nas igrejas evangélicas é muito grande. Tem muito crente pensando que vai se justificar por aquilo que ele faz, por aquilo que ele é. Campanha, propósito, seguir regras, tamanho de cabelo, tamanho de calça, tamanho de vestido até que passa, né? Tem que ser, não pode ser muito curto, não. Tem que ser normal. Legalismo, isso é muito presente no meio evangélico. Muito presente no meio evangélico. É claro que Paulo não está ensinando aqui que a gente pode viver de qualquer jeito depois que creu em Cristo. Ele vai tratar desse assunto no capítulo 5. Até lá a gente vai ver como ele lida com essa questão. E a última coisa é que esse é o evangelho que é apropriado para nós
para mim, pecador. Não poderia ser de outra forma, porque se não fosse por esse caminho, eu não consigo imaginar nenhum outro caminho pelo qual Deus me aceitaria e me perdoaria pelo que eu sou. Se não fosse por Cristo e sua graça estendida a mim, e espero que a você também. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela tua graça. Sabemos que Cristo não morreu em vão. A morte dele salva pecadores. A morte dele é eficaz. A morte dele redime da vida. Se há alguém que ainda não entendeu a tua graça, que o Senhor abra os olhos, para que possa essa pessoa desfrutar da gloriosa liberdade em Cristo Jesus, por meio de quem nós oramos.